Olá! Hoje vamos aprender quais são os tipos de frases. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Frase é o enunciado, ou seja, parte de um discurso falado ou escrito que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Pode conter apenas uma ou várias palavras. Através dos tipos de frase, é possível compreender qual é a intenção, se é uma pergunta, uma ordem, surpresa ou admiração. Na descrição tem o link de um vídeo que explica melhor o que é frase, oração e período. Vale a pena assistir. Tipos de frases. As frases podem ser do tipo declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas e optativas. As frases declarativas são aquelas que dão uma informação ou constatam um fato ocorrido. São pontuadas com ponto final. Podem ser afirmativas. Minha irmã foi ao balé. Está declarando de maneira afirmativa que ela foi ao balé. Ou podem ser negativas. Minha irmã não foi ao balé. Está negando que ela tenha ido ao balé. Nas frases interrogativas há uma pergunta. Quando faço uma pergunta, estou interrogando. E podem ser diretas. Sua irmã foi ao balé? A pergunta é na lata, sem rodeios. Nesse caso, usa-se o ponto de interrogação no final. Indiretas, quando faz aquela pergunta de uma maneira, digamos que mais delicada. Eu gostaria de saber se sua irmã foi ao balé. Na forma indireta, usamos o ponto final. Frases imperativas. As frases imperativas indicam ordem ou desejo por parte de quem fala. Há uma intenção de influenciar quem a escuta. E podem ser afirmativas, vá devagar, ou negativas, não desista dos seus sonhos. As frases exclamativas são usadas quando quem fala quer demonstrar emoção, como alegria, susto, surpresa, aversão. O ponto utilizado é o ponto de exclamação. Nossa, que bom que você veio. Alegria. Que nojo, uma barata. Aversão. Quase morro do coração. Susto. E, finalmente, as frases optativas são usadas para exprimir um desejo. Deus te acompanhe. Bons ventos o levem. Nas frases optativas, usamos o ponto de exclamação. Olá! Hoje vamos aprender o que é frase, oração e período. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Frase é o enunciado, ou seja, parte de um discurso oral ou escrito que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Pode ser formada por uma palavra ou várias. A frase pode ser curta, média ou longa. Pode se transmitir através da frase ordens, sentimentos, desejos e ideias. Na frase nominal, não há verbo. Exemplo: silêncio. Ai, que dia lindo. Perceba que tem sentido completo. Você entende perfeitamente o sentido da frase. Na frase verbal, a presença de verbo. Exemplos: preciso da sua ajuda. Choveu o dia todo. Note que em ambas as frases temos a presença de verbos. É importante lembrar que ao final de cada frase existe um sinal de pontuação. Oração. Oração é todo enunciado com sentido, porém com um detalhe: na oração haverá sempre a presença de verbo ou de locução verbal. Os verbos poderão estar explícitos ou subentendidos na oração. A criança brincou no parquinho. Nós temos uma oração, pois temos apenas um verbo, brincou. Hoje levarei as crianças ao parquinho. Elas brincarão bastante. Temos dois verbos, portanto, duas orações. Então, o que determina a quantidade de orações é quantos verbos ela tem. Se tiver um verbo, é uma oração. Se tiver dois verbos, são duas orações, e assim por diante. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é oração, porque, para ser oração, precisa ter verbo. Período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Quando possui apenas uma oração, é caracterizada como período simples. Exemplo: ele me deu um lindo anel. Quando possui mais de uma oração, é chamado de período composto. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Olha só quantas orações temos nesse período, considerando que cada verbo é uma oração.
Temos 6 orações nesse período. E qual é a importância de saber o que é frase, oração e período? Esse conhecimento vai te ajudar na produção de textos. Você poderá construir frases mais elaboradas e se dar bem nas redações. Lembre que toda frase, oração ou período são sempre pontuadas. E aí, a aula foi útil para você? Olá, crianças, bom dia. Hoje é dia 19, nós vamos estudar português. O exercício de vocês está separado em 2 etapas. Temos atividades no livro e atividade na folhinha. A atividade do livro, da página 121 até 128. Até a página 124, nós temos aí leitura e interpretação de texto. Então, a resposta é pessoal. Já da página 125 em diante, nós temos o conteúdo que vimos no vídeo ilustrativo, sobre os tipos de frase, oração e período. Então, na página 126, onde iniciam as atividades sobre esse conteúdo, no exercício do número 1, você vai escrever uma frase negativa, interrogativa e exclamativa, partindo da frase que está destacada. Então, nós temos aí, as crianças foram ao parque. Você vai transformar essa frase em negativa, depois em interrogativa e, por último, em exclamativa. Já no número 2, você vai classificar as frases como imperativa, negativa, afirmativa, exclamativa. No exercício do número 3, você vai transformar as frases afirmativas em negativas. Na página 127, nós temos aí as atividades sobre oração e período. Então, no número 1, está assim: releia esse trecho da entrevista e sublinhe os verbos. Aí nós temos participar de várias redes de pesquisa com excelentes pesquisadores do Brasil e do exterior foi um privilégio na minha trajetória acadêmica. Então, quais são os verbos que aparecem aí nesse trecho da entrevista? É participar e foi. Então, como nós temos 2 verbos, presta atenção na seguinte pergunta: há quantas orações no enunciado acima? Nós temos 2 orações. No exercício do número 2, você vai classificar os períodos em simples ou compostos. É só você observar a quantidade de verbos que cada oração tem. Se ela tiver um verbo, período simples. Se ela tiver 2 ou mais, é período composto. No finalzinho do nosso exercício no livro, nós temos aí uma produção de texto para você fazer uma redação no seu caderno de caligrafia, tá bom? Leiam com bastante atenção, lembrando que se você tiver dúvida, durante essa semana você pode solicitar ajuda pelo WhatsApp ou presencialmente na escola, de terça a sexta, de 8 a meio-dia. Já no exercício da folhinha, nós temos o número 1 para você transformar as frases declarativas em imperativas, prestando atenção na pontuação. Então, nós temos aí um modelo. Luizinho ficou para trás. Essa frase é declarativa afirmativa. Como você vai transformar ela em imperativa? Luizinho, fique para trás. Lembrando que imperativa sempre dá uma noção de ordem e nós pontuamos ela utilizando o ponto de exclamação. Então, você vai fazer a mesma coisa nas frases a seguir. No número 2, você vai numerar de acordo com a intenção que o locutor teve ao dizer as seguintes frases. Então, nós temos uma sequência de frases. Você vai observar com atenção em qual dessas frases ele quis dar uma informação, ou expressar uma admiração, fazer um pedido, dar um conselho, fazer uma pergunta ou dar uma ordem. Vai numerar de acordo. Já no exercício do número 3, você vai classificar os períodos em simples ou composto.
Lembra de observar a quantidade de verbos. E por último, no exercício do número 4, você vai sublinhar as preposições e relacionar. Então, nós temos a frase: o livro do professor está emprestado aos alunos. Qual é a preposição que aparece nessa frase? E qual é a finalidade dela? Causa, posse, companhia, finalidade ou assunto? Então, façam a atividade de vocês com bastante capricho. Lembrando que se você precisar de ajuda, estaremos atendendo via WhatsApp ou presencialmente, de terça a sexta, de 8 a meio-dia.